passa o botão. Olá, sou a Lina Sanabria e esse é meu avô materno, Stanislau Sanabria, e estarei fazendo uma entrevista aqui sobre como era antigamente, porque eu li um livro chamado Através do Brasil, que mostra bastante como eram as coisas nessa época. Então vamos começar. A primeira pergunta é: onde vocês viviam quando eram crianças? Lina, eu nasci num país vizinho, né, que se chama Paraguai, né, e a cidade se chama Bela Vista Norte Paraguai. E aí é uma fronteira, né, que tem Bela Vista Brasil, né, que é com B-E-L-A, e no Brasil, no Paraguai, é 2 L's, né, Bela Vista Norte Paraguai, foi ali que eu nasci. Então, e como vocês se locomoviam? Bom, na nossa época, meu Deus do céu, era animais, né? De mula, de cavalo. Meu pai era um empreendedor, né? Uma pessoa assim da cidade, que ele tinha comércio, né? Secos e molhados, tinha açougue, tinha fazendas, e ele tinha carro de boi, entendeu? Então, para trazer as mercadorias de Conceição, de Assunção, saía esses carros de boi e viajava meses, né? Eu era criança, eu me recordo, eu não saberia te dizer quantos meses que eles ficavam na estrada, mas eu sempre ouvia aqueles carros de boi chegando, né? 6 bois puxando uma carroça cheia de trigo, açúcar e todo o mantimento que vinham daquela região, dessa cidade do interior do Paraguai. Interessante. As pessoas do livro que eu li eram exatamente assim, dessa época aí. E vocês estudavam aonde? Bom, como vivíamos na fronteira, né, eu nasci no Paraguai mesmo e estudei o primeiro e segundo ano. No Paraguai se diz grado I e grado A. Então o I é o primeiro e grado A é o segundo ano. Eu estudei, né, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de aprendizado, né? Tinha toda uma história por trás disso aí. E daqui a pouco, meus pais, como a gente vivia na fronteira, e o país é um país assim tinha muita revolução, né? Tem 2 partidos que eram fortes, que é o liberal e o colorado, né? E o meu pai era liberal, e a pessoa que era liberal ele não tinha quase chance de bons estudos, né? E aí o meu pai, quando acontecia algum tipo de revolução, ele corria para o Brasil, e lá a gente mudou para o Brasil, né? Tinha uma casa no Paraguai e no Brasil. E eu estudei esse primeiro ano no Paraguai. Lembro que essas coisas aí eu que aprendi lá, né? Mas aí depois para o Brasil já fui novamente estudar o primeiro ano, porque, né, era uma outra língua, a gente tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Mas daí para frente eu comecei a estudar no Brasil. E quais eram os brinquedos favoritos? Brinquedos, na realidade naquela época as crianças quase não brincavam, né? Mal andava, tinha que trabalhar, né? Meu pai era um homem muito rígido, né? Muito rígido, que nós não podíamos andar, tinha que ser correndo as coisas, tipo assim, ó, faça isso aqui, quando falou faça aqui, você tinha que estar lá, entendeu? Mas as brincadeiras, eu me recordo quando meu pai não estava, às vezes ele gostava de correr de cavalo, quando ele saía, a gente brincava com os ossinhos, né? Fazia puxeiro, né, ossinhos de, por exemplo, pé de vaca, aí tinha vários ossinhos, vários formatos, né? E aqueles ossinhos a gente fazia um curral, tipo, como se fosse uma vaca, como se fosse um carrinho, e era mais ou menos por aí que eram os brinquedos, né? E tinha na época também já bolita, né? Ficava assim, e peão, trompo a gente falava, né, no Paraguai, trompo. Então você fazia aquele negócio de dançar e aquilo era a nossa diversão. Eu gostei da mais, né, que tinha na época. E quantos irmãos você tem e como vocês viviam juntos e passavam as noites? Então, Lina, nós somos 10 irmãos. Eu não sabia que nós tínhamos uma outra irmã que faleceu quando era bebê, né? Então era 11. Depois eu descobri que a minha irmã tinha abortado outros filhos, mas os que a gente convive, né, que 10 irmãos, né? E realmente é bem interessante essa pergunta tua, que fala como vocês dormiam, porque era um quarto, né? Um quarto grande. Ali tinha uma cama para as meninas, né?
E as meninas, 6 meninas, você imagina? Dormindo numa cama. Né? Apesar do meu pai ser uma pessoa que, sim, que tinha uma posição social razoável, essa questão de coisa de casa era muito precária, ela era bem simples. Então as irmãs dormiam tudo em cima do outro, né? Uma cama grande, porque aí você podia fazer a cama conforme a família que tinha. Não era um padrão de cama, e aí fazia de couro de vaca, trançava aquilo lá, e lá colocava um colchão de grama, de capim, né? Aquilo chegava a futucar a gente, né? E os 4 homens dormiam em outra cama, e os meus pais tinham outra cama. Então nós tínhamos, tipo, vamos dizer assim, tinha 3 camas diferentes. Do casal, que era meu pai e minha mãe, era menor, das meninas era bem maior, e o nosso era um pouquinho menor. Então 3 medidas de cama tinha, e nós vivíamos assim numa paz. Eu creio que a nossa unidade de irmãos, que hoje nós somos em 10, e assim nós temos assim uma ligação muito grande. Eu creio também que seja até por causa disso, né? Essa vivência. Bonito também, né? Sim. Bastante isso de ter um irmão com bastante amizade, né? E como vocês se entretinham em família? Então, meu pai, apesar de ser uma pessoa que trabalhava muito, nós tínhamos na minha casa, né? Eu creio que já veio já dos pais dos meus pais, né? Que eu quase não conheci minha avó assim, já no fim da vida dela. Então eles faziam assim aquela festa de Santo Reis, né? E faziam presépios muito grande, presépio que ele tomava conta da sala, era um enorme. Ele trazia galhos de árvore, preparava tudo aquilo lá. Ele tinha muitas imagens de santos, de animais, assim, que colocavam. E ali era festa todo dia, quase. Quando chegava nessa época, tipo uma novena, né? Meu pai nasceu no dia 6 de janeiro, então 6 de janeiro é o dia de Santo Reis. E na data do aniversário dele era uma festa grande, né? Bolo, balas para as crianças, churrasco. Então era um churrasco caipira, né? Que furava um buraco no chão e colocava as carnes assim, né? Ali em cima, ali assava e comia todo mundo. Era convidado a cidade inteira, não era assim. Como a cidade não era muito grande, então não tinha convite para dizer assim, vocês podem vir para nossa festa, não. O pessoal já sabe que tem a festa lá, vai lá. E sempre dava para todo mundo. É por isso que a Lohan faz o convite no grupo da família. Acho que é por isso, né? Tudo tem um porquê. Tradição, né? E vocês iam à igreja? Íamos, Eu me recordo que na missa, logo que meu pai não era de ir na missa, mas a minha mãe já era. Então nós tínhamos a missa das crianças de manhã, e chegava lá, a missa na época ainda tinha, sabe? Então o padre dava as costas pra gente e rezava né, com um idioma, alguma coisa que a gente nem... Eu me recordo uma frase que fala Dominico Bisco, alguma coisa assim, que eu não sei até hoje o que significa. mas é um idioma assim que a gente não entendia, mas tinha fé, né? Tinha, né? A mãe nos ensinava, né? Tem que rezar o Pai Nosso, Ave Maria, essas coisas, né? Santo Ângelo Guarani, essas coisas tudo a gente aprendeu a rezar. Sim. E onde vocês passavam as férias? Férias? Acho que não tinha férias, porque meu pai tinha uma fazenda, não era férias, porque você ia para a fazenda, tinha uma fazenda perto de Antônio João, né, já no Brasil, e quando a gente ia lá era para trabalhar, então era festa, parecia férias quando estava indo, sabe? Quando eu ia na caminhoneta, tudo antigamente podia andar na carroceria, né, já era mais evoluído na época, né, tinha já caminhoneta e tal. E aí a gente ia fazendo festa, mas chegava lá, tinha que correr, plantar mandioca, arrancar mandioca, plantar milho, derrubar árvore, essas coisas tudo a gente fazia também. Sim. Então umas férias não tinha. Mas assim. Então quando não tinha aula era trabalho. Deixa eu lembrar de um momento já bem ali na década de 70 já, minhas irmãs tudo já adultas, então a gente tinha um piquenique, falava, né? Aí a gente ia no Rio Apa, cedinho preparava a caminhoneta, cheia de coisa, e a gente, na beira do rio, colocava lá as comidas, tomava banho, mas isso aí já é bem, né? Mas isso aí eu acho que é um momento
de férias, tipo assim. E como era a região que vocês moravam? Essa região, na região do Paraguai, bem interiorzão mesmo, na época não tinha energia elétrica, né? Então, era tudo de lamparina. Lamparina. Meu pai, por ele ser uma pessoa que tinha um pouquinho de posse, já tinha geladeira a querosene que funcionava, né? E lamparina. Depois, mais pra frente, já chegou um lampião, que também é querosene. Você tem que ficar bombando para ele acender, né? E aí era uma região pantaneira, vamos dizer assim, né? Que Bela Vista é uma região... Vivíamos mais ou menos 100 metros de um rio, chama Rio Apa, né? E ali meu pai tinha curtume, a gente tinha várias atividades ali. Então, uma região bem tranquila. Eu tinha sonho na minha juventude de quando eu passasse para a terceira idade, voltasse naquela região morar lá. Só que hoje, né, com a família, tudo é difícil, mas é uma região muito gostosa. Eu tenho saudade muito grande da minha cidade onde eu nasci. Maravilhoso, né? Qual era o tipo de vegetação e os animais que tinham lá? Era a região pantaneira, então você via os bichos do Pantanal, né? Ali tinha tuiuiuas, a gente percebia muito lá no início, que depois sumiram. Araras, né? Já é próximo para lá, então você via araras, via coelho do mato, essas coisas. Na vegetação é uma vegetação pantaneira mesmo, espinhenta, tinha muito planta de espinho, assim, né? E arenoso, né? Areia na região. A temperatura era mais quente ou mais fria em comparação ao lugar com que se vive hoje? Na região nossa, ela é uma região muito quente. Na região pantaneira, eu creio que, não sei dizer assim a temperatura, mas eu creio que sempre era tipo 39, 40 graus, já na época, né? E quando fazia frio, fazia muito frio. Mas a maior parte do tempo era calor, né? 30 graus para frente, então não era assim um lugar fresco. E a cidade cresceu bastante? Ela cresceu? Como ela cresceu? Então, como o país é um país bem pobre, né, Paraguai, ele evoluiu bastante nesses últimos tempos. Infelizmente, pelos partidos, né, a questão da política, né, que as pessoas... deixa eu só lembrar uma parte ali, eu me recordo que em escola, por exemplo, se a pessoa fosse uma pessoa bem estudioso mesmo, quando ele terminava, vamos dizer assim, o primário, né, o próprio presidente da República às vezes vinha para fazer formatura para ver essas melhores cabeças para eles, e tem que ser coloradas, entendeu? Tem que ser uma família, tem que ser, se for liberal ele já não tinha chance de continuar os estudos, né? Então ali o investimento, a questão de saneamento, questão de energia, asfalto, era super precário, né? Talvez o vizinho para ir na cidade, que era Bela Vista, né, pela parceria que tinha com o prefeito, às vezes a pessoa passava uma patrola ali, mas raramente você via a evolução, assim, a cidade sendo, né, não tinha lixo, essas coisas, não sei nem como é que virava dos lixos, não tinha nem alguém que buscava, que pegava o lixo, né? Mas hoje, recente eu fui lá, tem asfalto, tem algumas ruas, mas a cidade continua. Na periferia você percebe aquela mesma situação, tem casas que a gente, de parentes, que estão fazendo a mesma coisa que há 50 anos atrás. Então evoluiu muito pouco, né? Talvez na capital, outras cidades maiores melhoraram, né? E lá naquela região também é uma fuga de bandidos brasileiros traficantes, né? Hoje a gente ouve falar que é um lugar assim bastante difícil, justo por causa disso aí, né? Que o Brasil hoje está apertando essa questão de fiscalização, essas coisas, e eles se afugentam para os países vizinhos, né? Então, na realidade, hoje na minha cidade é isso. Uma pergunta é: por que vocês passaram a morar no Brasil? Eu creio que porque o meu pai era do
o partido contrário do partido, né, do governo. Ele é liberal, então não tinha chance quase, né? E aí ele morava mais para o centro do país, né, em Conceição, para aquela região, e se mudaram para Bela Vista, na fronteira. Qualquer conflito que tinha, aí já corria para o Paraguai, para o Brasil. Então aí no Brasil ninguém, né? Ali no Brasil, eu lembro que na escola, ninguém perguntava se era de partido X, B, nada. Se a pessoa for um cara inteligente, ele vai embora, né? Nessa época, na década de 60, 70. Então, eu creio que é por isso que meus pais, né, entraram para cá. E graças a Deus que entramos. Que nós temos familiares ainda para lá, que a gente vê uma vida bastante precária. Então é isso. Foi muito bom essa entrevista. Que bom. Achei maravilhoso, conheci bastante mais da história, sobre como funcionava. Muito bom mesmo. Mas, Alina, o que eu gostaria de fazer um convite para você, né? Você é minha neta primogênita. Um dia a gente ir para Bela Vista e conhecer aquela região e falar para você, ó, Alina, aqui era a nossa casa, aqui era uma atividade que meu pai tinha, né, que era um curtume, eles mexia com couro, né? Ele beneficiava couro. Então, tem vários lugares lá que eu gostaria muito que meus netos soubessem de onde que a gente veio, né? E hoje podemos dizer que graças a Deus estamos bem. Isso seria maravilhoso. Amém? Muito obrigado também, eu agradeço, fico feliz, né, com essa entrevista da minha neta. Um beijo no coração.